Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro dia do 10º minicurso de elaboração de produtos farmacêuticos na sua primeira versão online. Meu nome é Breno Faria, eu sou graduando de farmácia na Universidade Federal de Ouro Preto. Faço parte do grupo de educação tutorial PET Farmácia. Antes de falar mais sobre o curso, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é o PET. O PET é um programa criado pelo governo federal que incentiva o desenvolvimento acadêmico e cidadão de seus membros. Trabalhamos com o princípio de indissociabilidade entre a tríade que rege o ensino superior nacional, que é composta por ensino, pesquisa e extensão. O nosso grupo, atualmente, é constituído por 15 alunos, todos do curso de farmácia, e um professor tutor. O nosso objetivo geral é proporcionar a formação acadêmica ampla, favorecendo o contato com atividades extracurriculares integradas com ensino, pesquisa e extensão. O nosso minicurso é uma dessas atividades e ele vem acontecendo de forma presencial desde o ano de 2014. Agora eu gostaria de dar um recado bastante importante, que é sobre o credenciamento. O credenciamento funcionará da seguinte forma: serão disponibilizadas palavras-chave durante os vídeos, e vocês deverão anotá-las em um papel ou tirar print, o que vocês acharem melhor, desde que vocês não percam essas palavras, pois elas serão necessárias para preencher o credenciamento. Serão disponibilizadas 2 palavras no primeiro dia, 2 palavras no segundo dia e 1 palavra no terceiro dia. No quarto dia, que é o dia da roda de conversa, não será disponibilizado palavras-chave. E será nesse quarto dia que disponibilizaremos o link de credenciamento. Para você ganhar o certificado, você deve preencher no mínimo 4 palavras no nosso formulário, senão você não consegue ter acesso ao certificado. Falando um pouco agora sobre as nossas palestras do dia, a primeira palestra que será ministrada será sobre o farmacêutico no mercado de trabalho, e ela será apresentada pelo Diogo Campos. Ele é atual diretor técnico da Farmax, Indústria de Cosméticos e Farmacêuticos, que ele cursou PPD, Programa de Desenvolvimento de Dirigentes, da Fundação Dom Cabral em Belo Horizonte, e MBA em Gestão Estratégica de Negócios na UNA em Divinópolis. Boa aula a todos e aproveitem bastante o conhecimento que ele está transmitindo. Boa noite, pessoal. Estou aqui hoje a convite do Gabriel para falar um pouquinho para vocês aí sobre a importância, né, do farmacêutico na indústria, contar um pouquinho da experiência nossa lá na Farmax e tentar trazer para vocês aqui um pouquinho do que a gente vive lá no dia a dia. Vou compartilhar a apresentação aqui com vocês. A Farmax, né, é uma empresa de Divinópolis, né? Então, vou falar um pouquinho para vocês de quem que a gente é, né? Então, é uma empresa aqui divinopolitana, uma empresa familiar, que está com 40 anos, né? A gente fez 40 anos agora em maio, dia 1º de maio, a empresa completou 40 anos. É uma empresa que está num processo de profissionalização. Hoje, a família mesmo, os fundadores já estão no conselho de administração, um conselho que é um conselho misto, com profissionais de mercado e junto com a família. E o grupo executivo hoje da empresa é composto por membros executivos de mercado e alguns familiares da segunda geração. É uma empresa que hoje a gente tem em torno de 950 funcionários diretos. Somos certificados pela Great Place to Work pela segunda vez, com um nível super alto, mostrando o engajamento, né, da nossa equipe, dos nossos funcionários aqui da Farmax. Atuamos no mercado aqui de cosmético, medicamentos e alimentos, né? Esses alimentos são suplementos
alimentares. Hoje a gente tem mais de 500 SKUs, divididos em 10 marcas, né, que são marcas Farmax, entre elas algumas de destaque aí hoje no mercado, como Sunless, como Hidraderm, Mosquitoff. E também a gente é uma empresa que trabalha muito com a parte que a gente chama no mercado de marca própria, né, que são marcas que a gente faz para terceiros. Hoje a gente faz marca própria para a Drogaria São Paulo, para a Drogazil, para Pague Menos, para o Carrefour, Walmart, diversas redes. São 26 marcas próprias hoje que a gente trabalha com produtos, né, que são marcas dos clientes. Temos uma fábrica, essa fábrica localizada aqui em Divinópolis, com mais de 60 mil metros quadrados. A gente é uma empresa verticalizada na parte de embalagens, então a maioria das embalagens que são utilizadas em nossos produtos são feitos aqui na Farmax mesmo. Então hoje a gente tem esse processo verticalizado de fabricação de embalagem, tanto de sopro, injeção, serigrafia. Isso é uma das coisas que faz muita diferença, né, dentro do nosso segmento, porque a gente consegue, com essa verticalização, ter agilidade, ter preço para conseguir aí fazer mais de 20 milhões de unidades por mês. A gente trabalha com a maioria das nossas saídas, né, de faturamento são aqui em Divinópolis, no CD aqui que fica junto com a fábrica mesmo, mas a gente acaba que, por questão de espaço e logística, a gente já tem um CD hoje em Contagem, de uma marca hospitalar que a gente tem, e a gente centralizou ele em Contagem para questão de logística, questão de facilidade para o negócio. Enviamos produtos para todos os estados do Brasil, mas também para o Paraguai, para a Bolívia, e tudo saindo aqui de Divinópolis ou de Contagem. Também hoje a gente acaba que, por uma demanda de insumos, a gente trabalha com um canal de importação. A gente tem compras no Brasil, mas temos compras também na Índia, na China, na África do Sul, na Coreia do Sul. Isso com uma frequência, né, de compra mensal para atender a nossa cadeia de suprimentos. Os principais clientes nossos, né, são redes de farmácias e redes de cosméticos, né, que estão localizadas no Brasil inteiro. Então, seja redes regionais, né, que a gente fala que são redes tipo Drogaria Araújo, no Nordeste a gente tem a rede Permanente e outras redes grandes como Panvel no Sul, mas também temos as redes nacionais, que igual eu falei, Drogazil, Pague Menos, Drogaria São Paulo. Também atuamos nos supermercados, que é um canal, né, que tem também redes regionais, igual a gente tem aqui uma rede da região, que é o Supermercado ABC, mas também as redes nacionais, né, que é o Walmart, o Carrefour. A gente trabalha muito com distribuidores e atacados, que são parceiros, né, que a gente vende e eles acabam fazendo a distribuição para outros segmentos, seja pequenas mercearias, seja pequenos supermercados ou farmácias, né, que são menores também, farmácias de bairro, associações. Então, são grandes parceiros hoje, né, que a gente trabalha aqui, os nossos distribuidores, os nossos atacados. E temos alguns parceiros internacionais, né, igual a gente tem um parceiro na Bolívia, que faz toda a parte de distribuição lá dentro da Bolívia, temos um parceiro no Paraguai, e um parceiro no Panamá, que trabalha com essa distribuição fora do país. Entrando um pouquinho mais no foco, né, da conversa aqui hoje, no nosso time, né, a gente tem mais de 40 farmacêuticos,
atuando, né, em diversas áreas, em 8 áreas principais. São profissionais hoje super importantes dentro do nosso negócio, né? E a ideia aqui é falar um pouco mais dessa atuação nessas 8 áreas aqui que a gente tem esses profissionais, né? O objetivo é dar uma ideia para vocês, né, de como esses profissionais atuam, é, como é o dia a dia, como são os macroprocessos que eles atuam. Vou tentar ser bem objetivo, né, bem simples, para não estender muito tempo, porque são processos gigantes, né, dentro da indústria, mas eu quis trazer um overview, pelo menos, é, resumido, né, de como que é a atuação, de como que são esses macroprocessos, né, e, claro, reforçando a importância dos farmacêuticos, né, dessa profissão dentro da empresa. As áreas, né, de atuação desses produtos, desses funcionários, né, são P&D, produção, controle de qualidade, garantia de qualidade, validação, desenvolvimento analítico, o SAC, né, que a gente divide entre farmaco e cosmetovigilância, e a parte de assuntos regulatórios. Vou falar um pouco com mais detalhe, né, de cada área dessa, né, começando aqui pelo P&D. Essa é uma área que ela é extremamente importante também dentro da indústria, né? Ela trabalha as inovações, os desenvolvimentos, né, que a indústria vai colocar no mercado nos próximos anos. Então, é uma área super importante, super estratégica dentro da empresa e cujo o profissional farmacêutico tem grande valor e importância, né? Hoje, no nosso time lá de P&D, a gente é um time constituído principalmente por farmacêuticos e trabalham em análise de risco, né? O que seria essa análise de risco? Toda vez que um processo novo vai ser iniciado ou toda vez que vai ser desenvolvida uma formulação, é super necessário, né, um conhecimento técnico, claro, muito alinhado com os conhecimentos da disciplina de farmácia, onde é feita uma avaliação, né, daquela fórmula, se os componentes daquela fórmula podem ser misturados, se o conservante utilizado naquela fórmula vai atuar realmente de uma forma que atinja, né, o efeito esperado, se tem algum componente, seja seja ativos ali que são incompatíveis entre si, também essa visão, né, sobre grau de dissolução, como que esses medicamentos vão ser preparados, como que eles vão ser ingeridos. Então, é todo um processo que é analisado de forma teórica, né? Em alguns momentos você pode fazer alguma coisa prática para confirmar, mas é super importante esse processo. Ele dá bagagem depois para outros processos dentro da empresa. Ele auxilia bastante, né, o desenvolvimento mesmo da formulação e das embalagens. E, e é super importante, é uma etapa super importante. É um processo novo, que as empresas vêm adotando, né, para facilitar, né, para que você tenha menos erros e acertos durante o processo, né? Então, você faz isso de uma forma antecipada e ajuda a empresa a não errar tanto, seja no processo de desenvolvimento em bancada, no desenvolvimento em fábrica, ou até mesmo depois nos processos de validação e de controle de processo. A parte de desenvolvimento de formulação, né, como o próprio nome diz, é a parte de definir quais são essas combinações, né, que vão formar um produto, né? Então, nesse momento aqui, claro, além do ativo, né, que o produto tem, né, que vai dar o efeito, que vai dar o efeito esperado, né, para o paciente, ou no caso, para o cliente, no consumidor, no caso de um cosmético também,
ele tem toda uma estrutura de fórmula que suporta aquele ativo, né? Então, seja de excipientes, de estabilizantes, de conservantes. Então, é uma arte, né, essa parte do desenvolvimento, mas uma arte que passa por uma técnica, né? Que as cadeiras de farmácia auxiliam bastante, né, nas combinações químicas, nas combinações entre efeitos dermatológicos, efeitos que sejam de terapêuticos, e é uma parte que é muito importante dentro da empresa, né? E claro, né? Se não for bem desenvolvido uma formulação, você vai ter problemas depois na estabilidade ou na eficácia desse produto. O desenvolvimento de embalagens é também tão importante quanto a formulação. Não adianta a gente ter uma formulação boa, mas uma embalagem que não garante, né, essa qualidade desse produto ao longo, né, da sua validade. E também, claro, né, ela precisa atender, né, os parâmetros de beleza, de durabilidade, de sustentabilidade para transporte. Então, é uma parte super importante. O desenvolvimento de fornecedores, né, esse contato com fornecedores é super importante também, porque você precisa estar cercado de bons fornecedores, de fornecedores sejam nacionais ou internacionais que te atendam, né, com prazo, preço, qualidade. Então, esse desenvolvimento essa busca, né, por bons fornecedores, por qualificação desses fornecedores é super importante. Estudo de estabilidade, né, a gente precisa entender como as fórmulas elas se comportam em processos de estresse. Então, seguindo guias, né, da Anvisa, a gente precisa desafiar essas fórmulas e essas embalagens em temperaturas e umidades extremas para que a gente confirme que um produto possa ser vendido com um prazo de validade determinado, né, baseado nesse estudo de estresse que é feito. É uma parte super importante dentro do processo para a gente confirmar, né, que depois de 6, 12, 24 meses o produto vai continuar com a mesma eficácia, né? Então, isso é feito dentro da área de P&D e é um processo muito sério, né? Muito importante dentro do fluxo, né, de desenvolvimento de um produto. E, por fim, a transferência de tecnologia para a fábrica, né? Depois que foi tudo desenvolvido, né, todos os processos foram desenvolvidos em bancada, depois da análise de risco, depois de todo esse processo de desenvolvimento, a gente precisa testar se o produto se comporta da mesma forma na fábrica. Para isso, a gente trabalha com lotes pilotos, né? Começa-se com uma escala piloto, sob controle, para que você não tenha nenhuma contaminação cruzada, nenhum efeito inesperado. Mas essa etapa ela é crucial, né? Para a gente não ter nenhum problema depois em escalas maiores. Então, isso é um pouco do P&D, né? Uma área que tem todo um glamour dentro da indústria, mas é uma área super séria, né? Uma área que relaciona muito com marketing, principalmente na indústria de cosmético, que é um mercado muito mais dinâmico, muito mais glamuroso, né? De muito mais cheiro, de muito mais sensorial, mas também, né, dentro do mercado de medicamentos. Falar um pouquinho para vocês agora, né, do profissional farmacêutico dentro dos processos produtivos, né? A pessoa fala, poxa, mas produção, né? O que tem a ver produção com farmacêuticos, né? Primeiro, porque na indústria farmacêutica, o responsável pela produção precisa ser um farmacêutico. Então, via de regra, já começa por aí, né? Então, ele é o responsável pela produção, né? Por garantir que os produtos estão sendo feitos com qualidade. Não é a área de qualidade, né? É o gestor da produção. E esse gestor da produção precisa ser um farmacêutico. Precisa ter os conhecimentos básicos, né, que a disciplina de farmácia fornece, né, para... Então, hoje, na nossa liderança da equipe de produção farmacêutica, a gente tem farmacêuticos e eles atuam com o objetivo, né, de produzir. Claro, a gente vai cobrar produtividade, a gente vai precisar ter produtividade, vai precisar
ter entrega, mas só existe produtividade e entrega de verdade quando a gente tem qualidade, né? Quando a gente está cumprindo BPF, quando a gente está cumprindo os padrões. Então, os farmacêuticos, a liderança farmacêutica ela é super importante para uma fábrica. Além disso, a gente tem farmacêuticos que trabalham na parte de controle de processo. Por que isso, né? Eles ajudam, né, auxiliam que os processos continuem acontecendo dentro de um padrão. Isso na indústria, né, é super importante e o profissional farmacêutico ele contribui bastante com a sua experiência para poder garantir esses processos. Falar um pouquinho para vocês sobre controle de qualidade, né? Então, dividir um pouco aqui entre dimensional, físico-químico, microbiológico. Essa área ela tem como objetivo, né, controlar os processos, né, mas via amostragem. Então, ela garante, né, que seja numa análise de um insumo que a gente está comprando de um fornecedor, seja uma matéria-prima, seja uma embalagem, que ela venha dentro das especificações que são definidas ou pelas farmacopeias, né, seja USP, farmacopeia brasileira, ou por padrões internos, né, para quando é uma embalagem, um produto que não tem essas especificações padronizadas. Então, seja uma análise dimensional numa embalagem, seja uma análise fisicoquímica ou microbiológica numa matéria-prima. Isso é super importante para que a matéria-prima, né, que esses insumos cheguem na empresa de acordo com o esperado, né, e só vá para a linha de produção depois de serem aprovados. Isso é feito para cada lote que a gente recebe e é um ponto importantíssimo para o processo, porque uma vez que a gente entra com a matéria-prima sem qualidade na fábrica, os problemas podem ser gigantes, né, e pegar isso depois no produto acabado ou no final do processo é um desastre. Tem a análise de semi-acabado, que a gente chama, né, que é uma análise que é feita nas bateladas de produção. Se a gente prepara um produto na fábrica e invasa esse produto nos frascos e só depois a gente vê que teve algum problema, além de você perder, né, essa batelada, você perde toda a parte de embalagem. Então, essa análise de semi-acabado, ela contribui para quê? Eu só invaso um produto que já passou por um teste de semi-acabado. Então, é um processo também que a gente utiliza com muita frequência, a gente faz em todos os lotes produzidos para garantir que a gente só entre para um processo de invase depois que o produto já atendeu alguns parâmetros definidos. A análise de produto acabado, né, como o nome diz, o produto já está pronto, né? Então, é a análise mais importante do controle de qualidade. Ela, depois dessa análise, né, e outros processos que eu vou explicar um pouco mais para frente, o produto pode ser liberado para venda. Então, é o produto pronto mesmo, né, que dali, depois daquela análise, não vai ter nenhuma análise mais no produto. Então, é um ponto super importante que garante que o produto saia da empresa com a qualidade esperada. Além disso, tem algumas análises que são feitas no controle de qualidade, né, nesse tema que a gente chama de utilidades. Então, dentro da indústria farmacêutica de cosmético, você tem água, ar, vapor e outras utilidades que são consideradas meio que matérias-primas ou controladas por manter o ambiente, né, com as especificações que você precisa. Então, eu preciso que o ar, né, tenha, sei lá, um nível de contaminação microbiológica X, eu preciso que ele tenha um nível de partículas Y, então eu preciso garantir e controlar que isso funciona, né? E isso é feito no controle de qualidade com a frequência definida. Falar um pouquinho para vocês sobre garantia os processos, os macroprocessos de qualidades, eles estão dentro de um sistema maior que chama Sistema de Gestão de Qualidade, e a área de garantia de qualidade tem um papel muito importante, porque ela tem um papel de garantir, né, de uma forma geral, como um guarda-chuva, que os processos estão andando bem. Vamos começar pela parte de não conformidades, né? Hoje, um macro processo dentro da área de garantia de qualidade é a gestão de não conformidades. Você fala, poxa, nunca acontece uma não conformidade? O que aconteceu quando falhou? Se acontece, ela precisa ser tratada. Se ela acontece, o quanto antes, né? Então, por exemplo, se a gente, igual eu comentei, né, que a gente tem a análise de matéria-prima.
se eu estou fazendo uma análise de matéria-prima para receber um lote de matéria-prima de um fornecedor e a análise foi não conforme, foi o melhor lugar que eu poderia ter pegado, porque isso não foi para o mercado, não gerou nenhum problema para nenhum cliente nem consumidor. Então, mas a gente tem, né, uma não conformidade com aquele fornecedor, que precisa ser tratada, precisa ser discutida, né, para que não aconteça novamente. Então, essa área ela tem todo um processo desenhado, né, que ela discute as não conformidades, seja com não conformidades de processo, saiu um produto com um peso mais baixo, um peso mais alto, uma matéria-prima que chegou fora de uma conformidade que a gente esperava, ou um produto acabado que ficou diferente do que a gente esperava. E o pior dos casos, né? Ela trata também as não conformidades externas, que é o que todo mundo evita ao máximo. Passou por todos os processos internos, não foi observado, a gente não conseguiu, né, controlar isso dentro da fábrica, o produto foi vendido. Pode acontecer? Pode acontecer. Existem vários casos no mercado. O problema, quando acontece, precisa ser tratado também da mesma forma. Então, é uma área de gestão de não conformidade que vai puxar esse relatório para quem foi vendido esse produto, fazer o recolhimento desse produto, tentar entender o que aconteceu, para que, primeiro, assim, para que não aconteça novamente, e, claro, para tratar de uma certa forma o mais rápido possível, né, para que não gere nenhum dano, um problema para nenhum cliente. A área de gestão de documentos é uma área que controla todos os procedimentos da empresa. Então, para que a gente tenha padrão, né, na indústria de cosméticos, de medicamento e de alimentos, a gente precisa ter padrões. Esses padrões, né, são os procedimentos, eles precisam ser controlados com número de cópias, frequência de revisão, atualizações. Então, esses documentos precisam estar todos padronizados. As listas técnicas, né, de produção que foram definidas lá pelo P&D na hora que ele estava desenvolvendo a formulação e ele aprovou aquela formulação, precisam ser muito bem controladas, porque elas são referências, né, para a área de produção estar executando seus processos. Existe um conceito que chama RPP. Essa RPP é um conceito até mais novo, né? Chama Revisão Periódica de Produtos, que está dentro da área de garantia de qualidade, que ela é uma análise estatística, né, sobre os lotes de produção para avaliar possíveis futuras não conformidades. Então, ela avalia as tendências de peso, de teor, e ela faz todo esse controle, né, e tenta agir dentro de um limite de ação para que no futuro você não tenha nenhum problema com nenhum produto. A parte de qualificação de fornecedores é uma área que busca fazer auditorias e qualificar as documentações dos fornecedores, né, que atendem a empresa. É super importante a gente conhecer, visitar os fornecedores, checar os processos que esse fornecedor utiliza para poder fazer essa matéria-prima, essa embalagem que a gente está comprando, fazer um plano de ação para possíveis falhas que são observadas nessas auditorias, para correção dessas falhas. É uma área que protege a empresa, né, com relação a problemas na entrada de matérias-primas, que vão ser a gente vai pegar, talvez, lá no controle de qualidade? Vai, só que se pega no controle de qualidade, gera ruptura para o processo, gera desgaste com o fornecedor. Então, a auditoria no fornecedor, ela já prevê e já corrige esses erros possíveis que poderiam acontecer depois de serem pegos no controle de qualidade. A gente tem a área de auditorias internas. Então, um conceito que a gente tem hoje, que ele é muito aplicado e vem dando muito certo, né? É um conceito que o farmacêutico ele não pode ser uma polícia, ele não pode ser um fiscal. Ele não pode querer chegar na área e querer, eu vou agora punir, eu vou agora parar essa linha. Ele tem muito mais um processo, né, de formação do time, né? A gente hoje com 950 funcionários, considerando que a gente deve ter na planta quase 800, se a gente achar que a gente vai conseguir vigiar e vai ficar, tipo, tomando conta de todo mundo, né, e não formar essa cultura, a gente está achando uma coisa impossível.
Então, a gente precisa criar essa cultura. E como que a gente faz isso através das auditorias? As auditorias, hoje, elas são divididas entre autoinspeção, e essa autoinspeção ela é realizada pelo aquele farmacêutico lá que estava na área, que era o líder da área. Então, ele, junto com a equipe dele, ele faz a autoinspeção no setor, avaliando os processos que ele executa, se estão de acordo com o BPF, com os padrões, e com uma frequência definida, a área de garantia de qualidade ela faz auditorias na área para confirmar, né, se esses processos estão sendo executados da forma que precisariam, e vai corrigindo pontos, né, que, sei lá, por falta de entendimento, de cultura ou por erro mesmo, precisam ser corrigidos. Existe uma área também que chama gestão de mudanças aqui na Farmax, tem em outras empresas podem ter outros nomes, né? Mas uma vez que eu tenho toda uma planta que ela é padronizada, que eu tenho procedimentos, que eu tenho definições que já foram feitas e validadas, qualquer mudança que aconteça dentro dessa fábrica, eu preciso fazer uma gestão sobre ela para ver o que isso impacta. Impacta em refazer uma estabilidade, impacta em refazer uma validação do processo, que é uma coisa que a gente vai discutir um pouco para frente agora, impacta fazer uma revisão numa documentação que está na Anvisa. Então, essa área ela é super importante, principalmente numa empresa maior, né, igual a gente está ficando, que precisa, são muitos processos ao mesmo tempo, né, a gente brinca que ela é como se fosse uma torre, né, do aeroporto, né, vem avião de tudo enquanto é lado e cada um está se guiando por si, né, e a torre, ela tenta ver todos, né, então essa área de gestão de mudanças, ela é como se fosse a torre, né, ela fica parada, mas ela fica olhando todos os processos, né, e caso aconteça uma mudança em um deles, ela precisa avaliar se ela impacta outros, né? E se caso impactar, ela gera uma ação para ser realizada nesse processo. A área de garantia de qualidade, principalmente na indústria farmacêutica, ela tem uma responsabilidade que é dela o veredito para a liberação de um produto para venda. Então, a liberação de produto acabado ela é feita dentro da área de garantia de qualidade. Então, depois que termina todos os processos que os produtos são produzidos, que são analisados no controle de qualidade, essa documentação toda vai para a área de garantia de qualidade. O farmacêutico faz o cheque de todos esses processos, se foram cumpridos da forma que tinham sido planejados, se os padrões que estão ali anotados correspondem, se o controle de qualidade foi bem feito e as análises ficaram dentro, e só depois, se ele estando seguro, né, dessa liberação, ele executa essa liberação para venda. Então, eu falo que ali ele tem a chave, né, de liberar ou não um produto para venda, é uma responsabilidade muito grande, né, e claro, né, a gente confia muito que se estando, né, na mão de um farmacêutico que tem todo esse conhecimento e tem passou, né, por essas cadeiras, por essas disciplinas, ele consegue fazer isso com uma expertise maior do que qualquer outro profissional que não passou por isso. Tem uma área, né, dentro da indústria que se chama validação. Esse é um processo começou, deve ter uns 15 anos, que começou bem esse processo, né? Ele vem ficando cada vez mais maduro aqui no Brasil. E ele tem como objetivo, né, garantir que os processos que foram utilizados, né, estão sendo padronizados e eles conseguem se repetir com o mesmo padrão e com a mesma eficácia. Dentro da validação, a gente tem validação de processo. Vou dar um exemplo para vocês de validação de processo. Ele é maior, né? Ele valida todo um processo, desde pesagem, preparação, envase, embalagem do produto. Então, esse processo inteiro ele é validado e são feitos cheques, né, baseado lá naquela análise de risco, se estão sendo cumpridos. Vou dar um exemplo. Na análise de risco, pode ser que o farmacêutico lá do P&D falou, olha, essa matéria-prima é uma matéria-prima muito sensível à temperatura. Nesse processo de preparação aqui, a temperatura não pode passar, por exemplo, de 50 graus. Então, dentro da validação de processos, né, ela vai conferir
em vários lotes ali consecutivos, se aquele processo ele se mantém dentro, no máximo, né, naquela temperatura que foi estabelecida lá na análise de risco. Então, isso garante, né, que o produto continua saindo igual foi pensado pelo P&D e ele mantém esse padrão igual foi desafiado na estabilidade. Então, validação de processo tem esse objetivo, né? E ela tem vários outros pontos que você checa, né? Checa peso, checa velocidade dos equipamentos, se os equipamentos estão atendendo, né, a velocidade que foi planejado sempre, velocidade de invase, então tudo isso é validado dentro desse processo, capabilidade de processo, um processo que consegue, né, manter estável o volume que você definiu. Então, é uma etapa que a gente também utiliza bastante, né? É obrigatório fazer para garantir que os processos estão cumprindo conforme planejado. A validação de limpeza, ela tem como foco, né, garantir que as limpezas foram feitas estão evitando contaminação cruzada ou contaminação microbiológica. Então, por exemplo, numa máquina que eu faço o produto A, depois que eu termino esse produto, eu vou lavar essa máquina para começar o produto B, então eu preciso garantir que o nível de resíduos que tenha daquele produto B não seja um nível maior do que pode, né, para o produto sequente. E isso é feito através de análise de SWAB, análise de quantificação desses resíduos, e é muito importante, porque existem casos, né, de contaminações cruzadas que aconteceram dentro da indústria farmacêutica que foram muito sérias, né, e levaram problemas muito sérios para os pacientes, né, para os consumidores. Então, é um processo que tem que ser feito com muito cuidado, né, e garante realmente que uma limpeza está sendo eficaz, que você não está gerando contaminação, nem que seja nem microbiológica, nem química, né, de um produto para o outro. A validação de sistemas informatizados também é um conceito que não é muito novo, mas ainda difícil ainda de conseguir profissionais no mercado, porque você precisa ter uma análise crítica do farmacêutico, um pouco de conhecimento de informática por trás. Então, a gente brinca que esse é o diamante, né, o profissional diamante do mercado hoje, é um profissional especialista em validação de sistemas informatizados, mas ele precisa garantir, né, que dentro daquele inventário que foi feito nos seus sistemas informatizados, quais daqueles processos ali informatizados que podem impactar de uma certa forma na qualidade dos produtos, ou mesmo seja na liberação, por exemplo, de um produto que não podia ter sido liberado. Vou dar um exemplo para vocês. A nossa empresa hoje é uma empresa que trabalha com o sistema aqui SAP, né? E o último processo, que é aquele da garantia de qualidade, é feito no sistema, né? A partir daquele processo ali, o produto fica liberado para ser vendido, para ser expedido para os clientes. Então, se a gente fala que aquela lá é uma ação que só um farmacêutico pode fazer, eu preciso validar que nenhum outro acesso da empresa, seja do CEO da empresa ou qualquer outro acesso, ele tenha capacidade de liberar um produto. O único acesso que pode liberar o produto, de acordo com a Anvisa, né, de acordo com os nossos procedimentos internos hoje, é o farmacêutico. Então, eu preciso validar que nenhuma dos outros acessos da empresa, né, dos outros perfis de acesso da empresa, que eles consigam fazer esses acessos. Então, a validação de sistemas, ela é super importante para isso, né, para confirmar que os processos realmente estão sendo executados conforme pensado. A validação de método analítico, né, é uma etapa que precisa comprovar que os métodos que a gente está usando para poder quantificar um ativo, para poder quantificar um micro-organismo, para poder quantificar uma matéria-prima, se ela está de acordo. Então, também é desafiado, é testado em vários tópicos, né, e é avaliada a robustez desse método, né, para realmente quantificar isso e garantir que um produto de degradação não, por exemplo, não seja quantificado como um ativo, né?
Então, é uma etapa que ela é feita antes, né, da realização dos testes no controle de qualidade, né? Ela garante que os testes que são realizados no controle de qualidade realmente são eficazes. A validação de utilidades, né, de água, de ar, de outras utilidades que a empresa possa ter, é uma etapa que garante, né, que a água, por exemplo, né, no nosso caso aqui a gente faz soro. Então, soro é praticamente 100%, 99,1% é água. Então, eu preciso garantir que aquela água, né, que a gente captou, seja do sistema de poço artesiano ou do sistema público, ele passou por um tratamento, né, de nosso caso aqui por osmose reversa, ele continua, né, funcionando durante todo o período, né, com a qualidade, seja microbiológica, seja fisicoquímica esperada, né? Então você precisa garantir isso através de uma validação. Da mesma forma, o sistema de ar e outros sistemas de utilidades. Por fim, a qualificação de equipamentos, né? Toda vez que a gente compra um equipamento novo, ele precisa ser qualificado, seja no material que ele foi construído, seja na eficácia que foi prometida pelo fabricante, seja no PLC que foi usado, se ele é passível de validação de sistemas para controle de acesso de usuários também. Então, ele é uma prévia da validação, mas ele é importante para garantir que depois, durante a validação, seu equipamento continue, né, funcionando, a sua limpeza no material que ele foi construído também, ela continue sendo eficaz. Então, a qualificação de equipamentos é uma etapa que está dentro da área de validação, aqui, pelo menos aqui na Farmax, é dentro da área de validação, e ela tem esse papel, né, de garantir que os equipamentos foram comprados, né, e foram entregues conforme é esperado por um padrão farmacêutico, né, de cosmético, que é o nosso caso. A parte de desenvolvimento analítico, né, ela, igual a parte de desenvolvimento de produtos, toda vez que a gente pensa um método analítico, né, ele precisa atender vários padrões. Num caso de desenvolvimento de embalagem, é muito do que a empresa precisa, né? Não existe uma norma, exceto para álcool hoje, que a gente tem uma norma que ela é padronizada pelo Inmetro. Para todas as embalagens, é muito do que a empresa precisa para aquele processo ali. Então, o desenvolvimento é feito muitas vezes baseado no equipamento que está sendo utilizado, no torque que você precisa para fechar uma tampa, numa característica específica que você precisa para uma cartonagem, para uma embalagem, para uma caixa. Já né, existe farmacopeias, na maioria dos produtos, dos insumos, você segue um padrão de uma farmacopeia. Então, é desenvolver esse método conferindo, né, se bate com o que está especificado numa farmacopeia. Da mesma forma para o produto acabado, né, que muitas das vezes você vai ter, principalmente na área de medicamento, né, você vai ter isso em farmacopeia, mas na área de cosmético você também precisa desenvolver os métodos, né? Eu preciso desenvolver um método para testar a viscosidade de um creme, para testar, para confirmar um percentual de filtro solar no protetor solar. Então, é uma etapa que você tem muita química envolvida por trás, né? Aquelas aulas lá de laboratório que eu sei que vocês fazem aí, de quantificação, de química analítica, quantitativa, qualitativa. É muito importante, né, para quem quer ser um desenvolvedor analítico aqui, na indústria farmacêutica de cosmético. Essas aulas são extremamente importantes, né, e tem muita química envolvida nesses processos. Por último, né, eles também auxiliam bastante, né, no processo de validação. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma quantificação de um resíduo num processo de limpeza, numa validação de limpeza. Então, é feito um desenvolvimento analítico para confirmar, né, se aquele suaves ali está recuperando realmente o que você esperava, né, que você tem que confirmar que ele recupera. Então, é utilizado bastante desenvolvimento analítico também dentro da validação para você confirmar que seus métodos estão sendo, que a validação que você está propondo ali, o desafio que você colocou ali vai dar certo. A parte de saque, né, está dividida aqui em farmácia, cosmetovigilância. Hoje, né, na farmácia, a gente tem um profissional farmacêutico que é responsável por
por esse atendimento. O atendimento do saque por si só, né, ele não precisaria ser feito por um farmacêutico. Ele poderia ser feito por um assistente ou até por uma empresa terceirizada, né? E, claro, a partir do momento que você tem uma reclamação ou você tem um atendimento de socorro ou alguma coisa nesse sentido, você precisa passar para um profissional farmacêutico, né, para ele executar a farmácia, a cosmetovigilância ali conforme necessário. Mas a gente optou aqui por ter um farmacêutico, né, já nesse processo, porque mesmo para outros pontos, né, seja de sugestão, seja de elogio, seja de acompanhamento das redes sociais ou do Reclame Aqui, hoje a gente até é uma empresa referência no Reclame Aqui, a gente tem 9,5 de satisfação, nível de resposta super rápido. Por quê? Porque o profissional farmacêutico, né, essa profissional que a gente tem hoje, ela é uma pessoa que já conhece bastante dos produtos, ela consegue dar uma resposta rápida, ela consegue, numa sugestão, ela já consegue interagir com o consumidor. Claro, também no atendimento mesmo, né, de cosmético, de farmaco, de um socorro, ela já consegue ser muito mais rápida, né? Então, é uma área que a gente optou por ter um farmacêutico trabalhando com a gente nessa área, porque a gente acredita que a agilidade, né, e a qualidade do trabalho dele nesse ponto faz bastante diferença. Por fim, assuntos regulatórios, né? A parte de assuntos regulatórios é uma área muito ligada à parte de registros de produtos. Então, para a gente vender, né, seja um medicamento, um cosmético, um alimento suplementar, a gente precisa registrar esse produto na Anvisa. E, claro, cumprir todos os padrões que são exigidos para um registro, todos os testes, toda essa parte de documentação, né? Esse dossiê, ele é feito uma união desse dossiê para a área de regulatórios, ele organiza isso, confere se está de acordo com as normas, né, vigentes, e ele entra, né, com essa petição, com esse processo junto à Anvisa, né, para registrar esses produtos. E, claro, ele também mantém esses registros ativos e atualizados. Se tem uma modificação que foi vista lá naquele processo de gestão da mudança que precisa ser adequado e atualizado na Anvisa, ele vai fazer essa atualização no registro. O registro também ele tem uma validade. Então, depois do período de validade desse produto, desse registro, se ele vai só revalidar ou se ele vai descontinuar, também é feito nessa área. A área de regulatórios também, ela controla, né, toda a parte de certificações, seja na Anvisa, no nosso caso aqui a gente tem certificação no Exército, para algumas matérias-primas que são controladas, né, pelo Exército, na Polícia Federal, que também são algumas matérias-primas também que a gente compra, que são controladas pela Polícia Federal, na FEAM, que são os órgãos de meio ambiente, e qualquer outra certificação ligadas, né, à área de responsabilidade técnica, a gente trabalha dentro da área de regulatórios. A gente é responsável também pelos projetos arquitetônicos, né, que são as plantas, né, da empresa, tanto a parte de estrutura física, né, das salas, das máquinas, do memorial descritivo, né, que é o que é feito em cada sala, né, nessa sala é feito esse produto, nessa sala é feito esse outro, que está nessa fórmula farmacêutica ou nessa forma farmacêutica. Então, é feito tudo isso nesses descritivos, né, que são super importantes para o órgão regulador, né, entender a empresa através deles. E, claro, é muito dinâmico dentro da empresa as mudanças. Então, se tem alguma mudança, precisa ser atualizado. Então, lá naquela área que a gente viu, né, gestão de mudança, existe uma necessidade de, sei lá, de introduzir um novo produto ou de mudar uma sala de lugar. Então, é feita uma solicitação para a área de regulatórios, né, para ele entrar com essa pedido de alteração e, após ser aprovado, só que pode ser executado. E, de uma forma geral, essa área aqui na Farmax, ela é responsável, né, para fazer a gestão das normas. Então, todas as alterações, inclusão, modificação de normas, né, que impactam o nosso negócio, né, da parte técnica,
ela controla, né, essas atualizações para que a gente também fique atualizado, seja numa consulta pública, né, que quando a gente tem a possibilidade de dar sugestões, de dar opinião, né, sobre uma norma que vai entrar ainda ou vai ser modificada, seja no acompanhamento depois da implementação dessa norma. Pessoal, era isso, né, que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje. Tentei ser um pouco mais objetivo, né, falar um pouco de uma forma mais geral, para tentar trazer para vocês aqui, né, um pouco do que o profissional farmacêutico faz aqui hoje dentro da Farmax, a importância, né, que esse profissional tem para a gente aqui na empresa, e para vocês também, né, como carreira, como oportunidade, para servir, né, de um pouco de guia, né, dentro das escolhas que vocês vão estar fazendo aí para a carreira de vocês. Deixo aqui com vocês aqui o meu contato, caso tenham mais alguma dúvida ou sugestão, podem ficar à vontade para poder falar comigo. E agradeço muito a oportunidade, né, que o Gabriel me trouxe, a universidade de vocês trouxe para a gente aqui da Farmax, está falando um pouquinho. Reconheço bastante, né, a importância que esse profissional tem dentro da indústria nossa. Espero que a gente se encontre nesse caminho. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta, continuando com a programação do nosso primeiro dia do nosso mini curso. Vamos agora para a segunda palestra do dia, que também terá como tema farmacêutico no mercado de trabalho. Mas dessa vez quem ministrará a palestra será a farmacêutica Gisele Rezende. Ela é formada na Escola de Farmácia de Ouro Preto e atualmente ela é encarregada de produção júnior no Grupo CIMED. Boa aula a todos! Boa tarde a todos! É um prazer enorme estar aqui nessa tarde de hoje para poder falar um pouco sobre a minha experiência profissional na indústria farmacêutica, nesse mercado de trabalho. E gostaria, antes de começar, né, de agradecer o convite feito pelo PET Farmácia, grupo qual participei enquanto graduanda da Escola de Farmácia de Ouro Preto. Deixo aqui meus sinceros agradecimentos, poder contar um pouquinho sobre a experiência, embora pouco curta, né, mas acredito que eu possa ter informações para agregar a quem está ouvindo, a quem está começando também agora no mercado de trabalho na indústria farmacêutica. Bem, meu nome é Gisele, para quem não me conhece. Eu sou de Ouro Preto, nascida e criada em Ouro Preto e estudei farmácia entre 2015 e 2019. Eu tenho 23 anos e atualmente eu trabalho como encarregada de produção júnior na Nutracon Cosméticos, que é uma divisão do Grupo CIMED. Bem, eu dividi essa apresentação em 3 tópicos principais para facilitar a explicação, para facilitar o entendimento de quem está ouvindo. Eu dividi em 3 tópicos. Primeiro, como foi a escolha pela indústria, a escolha em fazer o estágio em indústria farmacêutica. O segundo tópico, como que foi o processo seletivo da CIMED. E por último, como que é o meu trabalho na Nutracon Cosméticos, onde eu vou falar mais sobre o meu dia a dia. Bom, a escolha pela indústria, na verdade, foi um processo um pouco longo, né, para mim. Desde o início da graduação, eu já tinha um interesse, uma afinidade pela assistência farmacêutica. E na farmácia, né, enquanto a gente está estudando, enquanto graduando, tem-se a ideia, né, da farmácia dividida em 3 grandes áreas, que é a assistência,
a assistência farmacêutica, né? Análises clínicas e indústria. Eu tinha afinidade pela assistência farmacêutica desde o início, sempre gostei dessa parte de lidar com o paciente, gostei bastante dos estágios em farmácia, nas unidades básicas de saúde. Mas devido ao contato com algumas disciplinas específicas, como farmacotécnica, tecnologia de cosméticos, administração da produção, eu gostei do ramo industrial e acabei enxergando na indústria uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de me conhecer melhor, até porque na indústria há uma infinidade de áreas, há uma infinidade de atuações do farmacêutico, atuações diferentes, e eu vi nessa diversidade uma possibilidade de ter afinidade por pelo menos uma área e ser bem-sucedida nisso. Então, eu realizei algumas disciplinas específicas para realizar o estágio final em indústria farmacêutica e acabei gostando do estágio que eu fiz. Realizei o estágio na Nutracon Cosméticos durante 5 meses e isso me fez reafirmar a minha escolha pela área industrial. Então, foi uma conjunção de fatores. O contato com algumas disciplinas específicas, já no final da graduação, e a realização de um estágio final, no qual eu aproveitei muito, consegui tirar bastante proveito, consegui aprender bastante no setor de produção e desenvolvi um interesse enorme e uma vontade muito grande de permanecer nesse setor. E além disso, o que me despertou também interesse foi realizar algumas atividades extracurriculares que desenvolveram em mim, que me levaram a desenvolver e aperfeiçoar algumas habilidades as quais eu utilizo hoje no meu dia a dia, no meu trabalho. Participar do programa de educação tutorial, que é o PET, foi muito importante, porque ali, dentro do PET Farmácia, a gente pensava um pouco fora da caixinha, né? A gente saía daquele ambiente restrito da sala de aula, de seguir as disciplinas específicas, de seguir aquela grade curricular, né, engessada, e fazer atividades junto com a comunidade, junto com a academia, atividades de ensino, pesquisa e extensão, que me fizeram ampliar mesmo a minha visão e perceber que eu tinha alguns gostos, né, como o gosto pelo planejamento, pela liderança, pela organização e pela comunicação também, que é uma habilidade extremamente importante em qualquer função, em qualquer atividade que você desempenhe. E dentro dessas atividades extracurriculares que eu pude participar dentro do PET, estava o curso de elaboração de produtos farmacêuticos. Naquela época, a gente planejava, né, e executava um curso de geralmente algumas semanas, 3 semanas, e durante os dias do curso, nós íamos para o laboratório de farmacotécnica, ensinávamos uma parte teórica básica, bem didática, para as pessoas que estavam participando, que eram alunos dos períodos iniciais da graduação. Então, nós falávamos sobre as técnicas de manipulação, sobre os princípios e funções das matérias-primas ali utilizadas, para que a gente pudesse, na segunda metade do curso, né, do dia, fazer uma formulação. Poderia ser uma loção, uma pomada, qualquer que fosse a forma farmacêutica. E esse contato com a parte de manipulação, essa teoria sobre o princípio, a função de cada matéria-prima, despertou em mim um interesse muito grande sobre como se dá esse desenvolvimento do produto, como que é a produção em si. Então, foi um curso que agregou muito em mim, que me despertou interesse tremendo sobre como que é o produto, sobre como se dá essa parte produtiva e de desenvolvimento. E além da participação no desenvolvimento e execução do curso de produtos farmacêuticos, eu considero muito importante as atividades de extensão que nós envolvíamos dentro do PET. As atividades de extensão são aquelas atividades
voltadas para a comunidade, né? É como se fosse o braço da universidade no ambiente externo, na comunidade. Então, era um momento que a gente podia levar um pouco daquele conhecimento, né, que a gente aprendia na universidade para as pessoas, para crianças. E isso me era muito prazeroso. Eu fazia com muita satisfação e era algo que eu me dedicava, eu realmente gostava do que eu estava fazendo. Por exemplo, existiam as atividades na Casa Lar, a gente tinha contato com as crianças, a gente levava a oficina de sabonetes, falando o tema de higiene e levando também a prática, né, da manipulação de uma forma mais lúdica para as crianças. E esse contato com o público externo exigia de nós uma desenvoltura, o desenvolvimento de algumas habilidades que são extremamente importantes no ambiente de trabalho, independentemente de onde você está. Então, a habilidade da comunicação, de você se colocar no lugar do outro, de você ter esse senso de planejamento, de organização quando vai executar uma atividade. Então, existe uma frase no Manual de Orientações Básicas do PET que a gente aprende fazendo e refletindo sobre. E isso muitas vezes acontece no trabalho, principalmente quando se está no início da carreira, porque você aprende fazendo. Nem sempre você tem alguém que vai ali te orientar exatamente como as coisas são. Você tem que ser proativo, buscar suas próprias respostas. Então, foi algo que eu aprendi com o PET, que hoje em dia é extremamente importante no meu ambiente de trabalho, na função que eu desempenho. Depois de optar realmente pela indústria, pela área industrial, deu-se início àquela temporada, né, de processos seletivos, que é bastante temida por muitas pessoas, pelo menos era por mim. Me sentia ainda bastante insegura sobre a minha escolha, e até mesmo porque os processos seletivos eles são bastante estressantes e eles exigem de você um autocontrole muito grande. Na CIMED em si, o processo seletivo ele foi realizado durante 2 dias e no primeiro dia você, diante dos outros candidatos às vagas, você deveria se apresentar durante 3 minutos. Durante esses 3 minutos você tinha que vender o seu peixe, realmente. Então, existe um script, um roteiro mesmo de perguntas, de informações que você deveria responder, que você deveria dar essas informações, né, a quem estava ali presente. Além dos candidatos, existiam as pessoas responsáveis pela área de recursos humanos, RH. Então, você deveria informar de onde você vinha, qual universidade, as atividades extracurriculares que você desempenhou, quais áreas de interesse dentro da indústria, já que são várias, você tinha que dizer 2 suas escolhas, e tentar linkar realmente toda aquela sua experiência, tentar explicar todas as suas qualidades e vivências que se relacionassem com as suas áreas de escolha. Então, era o momento ali de você tentar mostrar o melhor que você o melhor que você realmente fez durante a graduação, para que o pessoal do RH, dos recursos humanos, vissem em você realmente um potencial para pleitear aquela vaga e realmente para ficar na CIMED. No segundo dia, você tinha a mesma função, a mesma missão, na verdade, de se apresentar e de tentar mostrar o melhor de si, só que além dos candidatos e o pessoal do RH, estavam ali os coordenadores das principais áreas da CIMED. Então, as áreas de assuntos regulatórios, desenvolvimento farmacotécnico, pesquisa, produção, controle físico-químico, microbiológico. Então, todos os gestores, os líderes principais dessas áreas estavam ali a todo ouvidos para entender a sua formação, para enxergar em você as qualidades, as características que eles esperavam, né, para a pessoa que iria realmente preencher aquela vaga disponível.
E ao final dessa apresentação, cada coordenador tinha direito, na verdade, a ter uma entrevista com cada candidato. E a partir dali eles fariam a análise dessa entrevista, das informações de cada candidato e iriam escolher qual candidato que melhor se adequava à vaga. No meu caso, as minhas opções eram o desenvolvimento farmacotécnico de produtos e a produção. Fui escolhida pelo coordenador da produção da Nutracon Cosméticos e desde então ocorreu todo aquele processo, né, de admissão e iniciei meu estágio no dia 15 de julho de 2019 e finalizei no dia 16 de dezembro. Então foram aí 5 meses de aprendizado intenso, de dedicação também, de mudanças, momento de transição, que realmente agrega muito e nos faz mudar bastante e ver as coisas da realidade como elas realmente são. O período de estágio ele é extremamente rico e traz para nós, enquanto pessoas recém-saídas, né, da academia, às vezes um choque de realidade, porque você sai de um ambiente acadêmico, de um ambiente em que sua rotina, né, é confinada aos estudos, então você desempenha suas atividades no seu tempo, você não tem tantas responsabilidades a não ser os trabalhos, as provas, tirar uma nota boa. E a responsabilidade ela recai simplesmente no seu desempenho acadêmico. E no ambiente de trabalho já é diferente, porque você tem que cumprir metas, você tem que entregar atividades e a qualidade daquilo que você entrega ela impacta muito no trabalho de outras pessoas, no resultado daquele projeto. Isso envolve não só você, mas envolve geralmente uma equipe inteira. E falando em produção, isso é extremamente importante, porque a produção ela vive em função de um trabalho em equipe. Se o trabalho de uma das engrenagens não funciona, não é entregue com qualidade, todo o restante vai sofrer as influências, vai sofrer o impacto negativo disso. Então, o estágio ele é uma fase realmente de transição, é uma fase extremamente importante para a gente, para fazer essas adaptações entre a saída mesmo da graduação e a entrada no mercado de trabalho, quando as responsabilidades elas realmente dobram. No meu caso, eu já estava assim, tanto saturada da graduação, acredito que no fim, nos períodos finais, boa parte de nós se sente cansado, já com aquela vontade de ter experiências, vivências novas. Então, a oportunidade de fazer o estágio e na sequência, de entrar para o mercado de trabalho foi muito boa para mim e me fez sair de uma zona de conforto que eu estava. Então, apesar de ser uma fase difícil, de ter as suas dificuldades, boa parte elas foram levadas de uma forma um pouco mais leve, justamente porque já estava vivendo um momento na graduação que eu já estava saturada e queria ter algo novo, viver algo novo. Então, todas as dificuldades elas foram abraçadas e vivenciadas de forma muito intensa e sendo abatidas uma por uma. Acredito que seja assim com boa parte das pessoas. E é isso que eu realmente desejo para todo mundo que está começando, que está fazendo essa transição. Porque no fim vai dar tudo certo. Durante o estágio, né, no meu dia a dia, eu tive contato com uma infinidade, uma diversidade de funções, de atividades. Eu realizei um estágio no setor de produção da Nutracon Cosméticos e lá a equipe ela é composta por coordenação, encarregados de produção e os operadores, auxiliares de fabricação que realmente põem a mão na massa e fazem as coisas acontecerem. Atualmente
A Nutracon Cosméticos, ela conta com uma coordenadora, 4 encarregados de produção, contando comigo, e em torno de 100 colaboradores, que no caso são operadores de manipulação, operadores de envase, embalagem e auxiliares de fabricação, auxiliares de limpeza, movimentadores. Essa conformação ela não mudou muito da época em que eu era estagiária. E quando eu era estagiária, eu participei muito da parte de documentação do setor. Então eu tive um contato muito grande com a correção dos dossiês, que os dossiês é uma pasta de documentos que realmente relata do início ao fim como se deu a produção de determinado produto. Então, desde a fase da pesagem, depois a manipulação, se a técnica ela foi seguida de acordo, depois a parte do invase, se foram realizados todos os controles em processo que são feitos de 1 em 1 hora no produto. Parte de embalagem também, que envolve codificação de lote, validade, rotulagem, embalagem secundária. Então, durante essas fases da produção, envase e embalagem, são feitos controles em processo que são extremamente importantes serem registrados nos dossiês do produto, porque ali nós vamos garantir, certificar que aquele produto ele foi inspecionado de hora em hora e que todas as especificações para aquele produto foram atendidas e estavam conformes. Então, durante o meu estágio, eu tive esse contato com a documentação, de verificar se o preenchimento tinha sido feito corretamente, se não havia rasura, se não havia ausência de preenchimento, se as boas práticas de fabricação foram seguidas, nesse caso, se a área ela tinha sido feita previamente ao processo produtivo, se a área foi liberada após a limpeza da sala, da área, dos equipamentos. Então, essa parte de documentação eu tive um contato muito grande. Também a parte de escrita, de elaboração de procedimentos operacionais padrão, de equipamentos, de processos, tive bastante contato. E também, na época que eu era estagiária, eles tinham dado início na implantação de um sistema da qualidade, que é um sistema online, que trata de todas as ocorrências, de todos treinamentos, que envolve toda a parte de qualidade do produto. Então, no início da implantação eu tive bastante contato com o sistema e participei do treinamento de colaboradores, do tratamento e investigação de algumas ocorrências que se davam no processo produtivo, na inserção de novos procedimentos. Então, tudo isso, esse meu envolvimento com essa parte de documentação, ela me proporcionou realmente um aprendizado, uma experiência muito boa, que são extremamente importantes para mim hoje enquanto encarregada de produção. E ao final do meu estágio, surgiu uma vaga dentro da equipe de encarregados e eles me ofereceram a oportunidade de ficar. Então, eu saí do estágio, encerrei o meu estágio em dezembro e no início de janeiro eu retornei como encarregada no setor de manipulação. A Nutracon Cosméticos, ela, como eu disse, é uma divisão do grupo CIMED e ela surgiu, na verdade, com a empresa Techcolor, que tinha sede no Rio de Janeiro. Foi feita a compra da Techcolor em 2011 pelo grupo CIMED e em 2015, quando fizeram a planta aqui em Pouso Alegre, houve essa mudança da Techcolor para Pouso Alegre e ela deixou de ser Techcolor para se tornar Nutracon Cosméticos ou Nutracon HB, Higiene e Beleza. E o setor a Nutracon Cosméticos, ela é responsável pela produção de produtos cosméticos, dermocosméticos e vitaminas, além de produtos médicos. Então temos alguns produtos bastante famosos, né, bastante conhecidos pelas pessoas, como o Carmed labial, o Camed lubrificante íntimo, o Dermafem sabonete íntimo,
outros tipos de produtos, como Baby Med, Bepantris, a linha de alimentos Lavitam, Power Vita, Mega Day, e também a linha de show inseto, Kids, show inseto spray, caridina, são produtos produzidos no setor onde eu trabalho. No setor de manipulação, existem 7 salas de manipulação, e esse número, né, de linhas ele se reproduz tanto no invase quanto na embalagem. Então, as 7 linhas produtivas, e cada linha ela tem um grupo de produtos específicos, né? E como encarregada de produção no setor de manipulação do segundo turno, eu sou responsável, né, pelo trabalho de, em média, 5 operadores de manipulação, no horário de 15h08 até meia-noite e 36. Então, nessa jornada de trabalho, eu sou responsável pelo trabalho desses 5 operadores. E o meu principal papel é dar as condições e fazer com que os operadores eles tenham todas as condições necessárias para desempenhar o seu trabalho com qualidade. Então, prezar para que o ambiente esteja limpo, para que ele seja adequadamente liberado, todos os equipamentos estejam também limpos e funcionando de forma adequada e segura. Fazer com que toda a documentação ela seja preenchida corretamente. Então, cada sala, cada equipamento tem o seu logbook, que é um livro, um caderno, onde é registrado o período de utilização do equipamento, quando foi realizada a limpeza. Então, é esse documento que permite a gente rastrear realmente toda a vida útil daquele equipamento e da sala em que ocorreu a produção. E o meu papel também é fazer com que os operadores eles sejam direcionados para determinadas atividades conforme a demanda produtiva. Então, eu tenho esse papel de direcionar, de direcionar a mão de obra, o recurso humano, que é o nosso bem mais valioso no chão de fábrica, no setor produtivo. Então, que eles são os agentes transformadores da matéria-prima em um produto. Então, tem esse papel de direcionar, de fazer com que o colaborador ele realmente dê o melhor de si, desempenhe o melhor trabalho conforme as condições do ambiente de trabalho, prezar pela limpeza, pela organização, acompanhar o preenchimento da documentação, porque o documento que não é preenchido quer dizer que aquela atividade não foi executada, não foi desempenhada. Então, preencher o documento é o que nos traz garantia de que aquele processo ele foi executado e foi executado de forma conforme. E também acompanhar quais são as demandas da produção, quais linhas deve-se dar prioridade, quais atividades devem ser desempenhadas primeiro, em detrimento de outras, né? Sempre pensando no nosso atendimento do invase e da embalagem, que são os nossos clientes, pensando aí, né, nós enquanto colaboradores do setor de manipulação. Então, eu também sou responsável por fazer a programação da pesagem, eu junto com outro encarregado de manipulação. Então, somos nós quem solicitamos as matérias-primas para o setor de pesagem, conforme a nossa demanda da manipulação, para atender a parte mais externa de invase e embalagem. Então, no meu dia a dia são essas as atividades principais. E algo extremamente importante no setor produtivo é a comunicação. Então, como a empresa ela funciona em turnos, é extremamente importante que o encarregado, o colaborador do primeiro turno, faça uma troca de turno, uma comunicação de como foi sua jornada de trabalho para aquele colaborador que está chegando, para que ele não seja surpreendido por qualquer imprevisto. Então, sequência também de lotes de produtos, para que não haja confusão. Algum equipamento que tenha apresentado algum tipo de falha deve ser sempre comunicada. Então, deve haver essa comunicação entre os colaboradores de turnos diferentes, entre os colaboradores e principalmente encarregados de setores diferentes, dizendo então manipulação e invase embalagem.
E a produção, ela ocorre em função desse diálogo e deve ser muito bem alinhado, porque todos têm que ter um objetivo em comum para que todas as metas diárias, todas as metas mensais, elas sejam cumpridas, elas sejam batidas. A produção, ela realmente ela busca isso, qualidade do produto e bater números, que é realmente o nosso ganha-pão. É a qualidade e bater todas as metas numéricas do setor. E a vida diária do encarregado de produção, sobretudo de manipulação, ela tem vários pontos positivos e vários desafios. Antes de iniciar o estágio, né, durante o processo seletivo, na verdade, eu tinha em minha mente, né, duas opções, que era o desenvolvimento farmacotécnico e a produção. Produção era a minha segunda escolha, era a minha segunda opção, e acabei fazendo estágio na área produtiva, e foi muito bom porque, apesar de gostar bastante do DFT, eu vi ali na produção uma nova oportunidade, e acabei gostando bastante do estágio, e gosto muito hoje em dia da função que eu desempenho enquanto encarregada. E o que sempre me chamou atenção na produção foi aquele ritmo dinâmico, o dinamismo da produção, esse ritmo que a gente deve ter de produtividade, de estar sempre muito atento a tudo que está acontecendo. E isso já me chamava bastante atenção antes de realmente fazer o estágio, e algo que realmente acontece e que é muito gritante no dia a dia do encarregado de produção, no dia a dia do colaborador que trabalha na produção. Essa parte de gestão de pessoas, de estar ali sempre solícito a qualquer tipo de demanda do operador, do coordenador que solicita sua ajuda, sua participação em alguma atividade, o dinamismo da produção, porque nós temos que bater metas, nós temos que garantir que tudo seja feito com qualidade. E o desafio dessa função de encarregado é realmente gerenciar todo o processo, estar atento a tudo. Então, estar atento ao processo e a gestão de pessoas é a habilidade que eu tenho mais dificuldade de desempenhar, que acredito que é o maior desafio de nós encarregados enquanto líderes realmente de um grupo, de uma equipe. Então, os colaboradores, eles são os nossos maiores recursos, nossos recursos mais valiosos, porque são eles que operam as máquinas, que transformam aquela matéria-prima em um produto que vai ser envasado, embalado e que vai chegar ao paciente. Então, a forma como é feita esse direcionamento da pessoa para determinada atividade, a forma como nós lidamos realmente com o colaborador, ela impacta muito na forma como o colaborador desempenha a sua função. Então, o colaborador ele deve ser visto como uma pessoa que tem uma história, que sente, que tem emoções na vida frenética que às vezes se leva na produção, a gente é levado muitas vezes a enxergar uma pessoa como uma peça, uma engrenagem ali, e a gente se esquece às vezes que aquela pessoa ali ela encontra dificuldades em casa, alguns problemas pessoais, familiares. Então, a principal dificuldade é realmente ter esse tato de tratar a pessoa como ela realmente deve ser tratada dignamente. Então, jamais esquecer isso, que aquela pessoa ela tem uma história, ela tem sentimentos e não é simplesmente uma peça que deve ser substituída por outra. Então, a forma como a gente lida com as pessoas, que a gente direciona elas para determinadas atividades, como a gente chama atenção porque ela preencheu um documento errado. Então, a forma como a gente lida, como trata, ela vai impactar na forma como a pessoa ela vai receber aquela informação, aquela missão e, sobretudo, na forma como ela vai desempenhar o seu trabalho.
Então, essa habilidade de gestão, de relacionamento interpessoal, foi algo que eu não trabalhei muito durante o estágio, porque eu estava ali mais direcionada à documentação. E é algo que, hoje em dia, eu tento construir, eu tento aprender no meu dia a dia, aprender na prática, tentando ler também teoria. E é algo que eu tenho a perspectiva de estudar e realmente fazer uma especialização, uma pós-graduação, porque a gestão de pessoas ela é importante independentemente do ramo de atuação do farmacêutico, independentemente se a indústria é de alimentos, de medicamentos, de cosméticos. A gestão de pessoas ela é essencial, independentemente do ramo e do setor. Falando sobre a CIMED de uma forma mais generalista, né? O Grupo CIMED ele foi fundado em 1977 por João Marx e hoje em dia é um grupo constituído por 8 divisões, né, que incluem aí Nutracom, a One Pharma, o Instituto Cláudia Marques e dentre outros que constituem mesmo o Grupo CIMED. E o principal valor, que acredito que seja o mais importante, que seja realmente alavanca, né, de crescimento tão rápido desse grupo, realmente produzir um medicamento, um produto com qualidade e fazer com que esse produto, medicamento, ele seja acessível à população. Porque não basta só ter qualidade, ele tem que ser acessível a quem realmente necessita. Então, acredito que o crescimento rápido e espantoso do Grupo CIMED, ele deve principalmente a essa missão, realmente produzir e que seus produtos sejam acessíveis a quem necessita. O que se espera, né, de um farmacêutico que trabalha no Grupo CIMED? Independentemente da indústria, do grupo, o farmacêutico, o setor industrial, ele tem que ser um profissional gestor. Então, muito proativo e disposto a resolver qualquer tipo de situação, problema, porque ali ele está exposto a uma infinidade de interfaces, de setores, uma infinidade de desafios e de problemas que podem acontecer no seu dia a dia. Então tem que ser realmente um profissional gestor de problemas, que busca soluções e que realmente é muito proativo e seja curioso, ávido por conhecimento. Então, o profissional na indústria farmacêutica, acredito que o que se espera dele é realmente isso: flexibilidade, curiosidade, proatividade. E partindo do ponto de que a indústria ela possui uma diversidade muito grande de áreas e que essas áreas elas têm interface entre si, é muito importante que o farmacêutico realmente seja flexível, proativo, curioso, porque como ele tem uma formação generalista, ele está apto a exercer atividades em quaisquer que seja a área da indústria. Então, dentro dessas áreas, né, eu vou citar algumas, não vou detalhar muito sobre elas, mas, por exemplo, nós temos a área de assuntos regulatórios, que vai tratar dos registros dos medicamentos e produtos, tratando mais da parte de legislação. A área produtiva, que é o coração mesmo da fábrica, que é onde a mágica acontece, que a matéria-prima ali é transformada no produto final, que vai ser entregue para o paciente, para o consumidor. As áreas de apoio técnico, por exemplo, a garantia, que é uma área muito grande, que se subdivide em alguns setores, que vai realmente garantir que o produto, vai garantir e vai documentar que o produto ele foi produzido em condições satisfatórias e que ele vai atender sim a qualidade, as especificações de qualidade daquele produto. Existe o setor de controle físico-químico e microbiológico, que vão fazer as análises passo a passo, né, do produto para
avaliar se ele atende aos requisitos, né, físico-químicos, microbiológicos pretendidos. Temos também o desenvolvimento farmacotécnico, que vai tratar da formulação, da instrução técnica de manipulação do medicamento e que vai dar suporte à área produtiva, caso ocorra algum desvio, caso seja necessário, tenha alguma demanda. Tem o setor de desenvolvimento analítico, que vai desenvolver as técnicas analíticas para fazer análise dos produtos. E também tem o setor de pesquisa, que vai analisar, vai fazer todos os estudos para verificar a viabilidade de produção de determinado medicamento. Aplicar os testes em humanos, in vitro. Então, são diversas áreas que têm uma interface muito grande entre si, dentro da cadeia produtiva, e é extremamente importante que cada uma delas trabalhe de forma correta, sempre zelando pelo seu papel social, que é levar um produto, medicamento com qualidade para o paciente, para o consumidor, uma vez que qualquer falha que exista naquele produto ou medicamento, ele impacta diretamente na saúde de quem está consumindo, na saúde de quem está utilizando aquele medicamento. Então, nós, como farmacêuticos, temos um papel extremamente importante na manutenção e na garantia da qualidade e da segurança do uso desse produto ou medicamento. O meu recado final para quem chegou até aqui, que assistiu todo o programa, é que, na dúvida, está na dúvida entre entrar ou não na indústria, tente. A indústria, ela oferece assim, um mar de oportunidades, várias áreas de atuação, e com certeza você vai encontrar afinidade por alguma dessas áreas. Então, assim, se dê a chance, se dê o tempo, tenha paciência consigo mesmo, que a indústria, como eu disse, ela tem várias áreas, em algum lugar você pode se encaixar. Então, eu segui essa lógica e hoje eu me encontro, né, no setor que eu trabalho com muita motivação, estou bastante empolgada e tenho perspectivas muito positivas do mercado de trabalho, tenho a intenção de estudar mais sobre, de realmente me especializar e acredito que a indústria pode ser sim um ótimo caminho para quem está na dúvida em seguir ou não. E, enfim, se der a oportunidade, se der essa chance. E mais uma vez queria agradecer ao PET pela oportunidade de poder participar do programa. Espero que de alguma forma possa ajudar e deixo aqui disponível para conversar com quem queira, tirar alguma curiosidade, alguma dúvida. E no mais é isso. Muito obrigada e bom programa a todos.